Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde a mais um Nilo Pioneers. Agora com o nosso grande amigo aqui, André Cacias. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Daniel. E é isso mesmo, né? Eu acho que uma relação de amizade que a gente foi criando nesse tempo aí. Que bom estar com vocês. Queria apresentar ele. Então, hoje o André está como o gerente médico da PS Cuidados aqui, integrados do Grupo Fleury. Ele tem trabalhado conosco muito nessa alavanca de saúde digital, tem levado tecnologia para inovar e conquistar resultados aí na jornada de transformação, principalmente na experiência do paciente e das pessoas que estão sendo monitoradas dentro de programas, né? A gente já tem algumas perguntas preparadas aqui para esse bate-papo, mas a gente convida você que está aí em casa ouvindo a gente e aí espero boas perguntas aqui no chat. A gente vai estar acompanhando e vai estar compartilhando com vocês, tá? Mas aí, André, acho que a primeira pergunta que eu queria trazer, né? Fale um pouquinho mais dessa saúde digital. Todo mundo reconhece o Grupo Fleury como um laboratório, mas tem um braço muito forte assim de execução na saúde digital e impactando um grande número de pessoas. Traz um pouquinho dessa visão, por favor. Oi, Daniel. A saúde digital para nós aqui do Grupo Fleury é um das alavancas de crescimento do grupo. Já é não é mais uma experiência, mas é um braço consolidado de cuidado. O Grupo Fleury tem 100 anos, né, Daniel? E nessa performance ele sempre foi inovador em vários aspectos, né? Foi o primeiro que disponibilizou exames pela internet para as pessoas, então, quer dizer, lá atrás ele já tinha essa pegada tecnológica, e quando surgiu a questão, assim, ou foi impulsionada a questão da telemedicina, ela foi estruturada através desse braço chamado saúde digital. Aqui dentro do Fleury, a saúde digital tem duas grandes áreas. Uma área que é o PA digital, né, um pronto atendimento digital, que é um cuidado transacional, rápido ali para quem está precisando, muito focado em sintoma. E tem a atenção primária à saúde, né, que engloba alguns outros serviços que a gente chama de atenção primária à saúde e serviços integrados, ou cuidado integrado. Essa área fica comigo, mas aí eu trabalho muito em parceria com uma outra gerência, que é a gerência do PA Digital, compondo produtos aí para o cuidado de empresas, de operadoras, para o cuidado a gente está testando em vários canais. E a gente tem discutido muito sobre a gestão de saúde populacional e agora, né, esse não é um assunto novo. Muitas empresas têm tentado e estão executando bem o processo de gestão de saúde. Acho que vocês são um grande exemplo disso. O mercado sempre teve desconfiado, né? Sempre teve essa desconfiança de possibilidades, de alavanca, de alcançar mais pessoas, né? Conseguir chegar a mais pessoas. Esse era um grande desafio que existia. Você mencionou agora até a telemedicina, que está amplamente regulamentada e tudo mais. Mas o que você vem levantando essa bandeira há muito tempo? Se você pudesse trazer um pouquinho da sua experiência, do que você tem acompanhado de evolução e o que tem hoje, por exemplo, quando você iniciou os programas lá atrás e o que você vê hoje, qual que é a diferença principal de resultados que você está obtendo com um processo mais digital? Daniel, a primeira bandeira que a gente tinha era um cuidado eficiente. Isso já quase há 30 anos. O cuidado na saúde suplementar nunca foi eficiente. E no SUS, infelizmente, né? Existia desperdício e existia care gap. De um lado, eu estava cuidando muito de pessoas de baixo risco, aliás, exagerando, né? Fazendo exames ou fazendo internações, o que a gente chama de overtreatment, né? O excesso de tratamento, excesso de diagnóstico, e por outro lado tinha gap de cuidado. Para nós, e é uma bandeira que a gente levantou há muito tempo,
a melhor maneira era ter alguém cuidando de você, alguma estrutura que te cuida ao longo da vida. Isso para nós chama-se atenção primária, né? E primária não de ruim, não de básico, primário de primeiro, de primordial. Com o advento da saúde digital, isso realmente tornou mais possível, Daniel. Isso tornou uma possibilidade de a gente resgatar esse percurso assistencial, começando com um médico, uma enfermeira, que te conhecem, e agora, de fato, mais robusto. Como é que... Né, é um paradoxo, inclusive, porque o que a gente quer é resgatar aquele cuidado personalizado, aquele cuidado humanizado, do olho no olho, da pessoa que diz, olha, eu tenho um médico, né? Eu tenho um médico, que é o doutor fulano, ele me cuida e tal. E o meio digital conseguiu resgatar esse médico, que era um médico de 1960, né? Então, para nós, a digitalização de saúde é uma inovação, mas é uma inovação para resgatar um relacionamento médico e paciente que na saúde suplementar ele foi muito volúvel por muito tempo. Você não estabelecia boa relação, uma relação duradoura, longínqua com os seus pacientes. Ele era muito transacional. Então, essas ferramentas tecnológicas resgatam uma maneira de relacionamento com o paciente que para mim se perdeu. E com essa perda desse relacionamento continuado, aumentou ainda mais os desperdícios e aumentou ainda mais os gaps de cuidado. Então, a gente resgata isso justamente para diminuir e tornar eficiente o sistema. E mediante os desafios hoje da saúde, né, essa escassez de recursos, toda essa crise que a gente passou pós-pandemia, fazer o certo na hora certa, acho que tem um valor bem significativo para nós, e principalmente trazer a transparência, né? Eu sou filho de uma pediatra, e tem um problema sério também isso, né, no mercado, porque alguns profissionais de atenção ali primária, a pediatria, a ginecologia hoje em dia já tem uma certa dificuldade de escassez de recursos, né, de pessoas ali. Então eu preciso potencializar, para chegar a mais pessoas, eu preciso potencializar esse profissional que às vezes está escasso. Justamente porque a gente acabou não entregando isso ao longo do tempo, foi reduzindo e pedindo para outras especialidades. Como você hoje no Grupo Fleury se organiza em termos de especialidades ou foco, né? Como é que você distribui sua estratégia hoje para atender uma empresa? Hoje você vai pegar a Nilo, como é que você prepararia a sua estratégia hoje no grupo? Bom, a nossa maior tese é olhar para as pessoas que estão em risco, tanto o risco de falta quanto o risco de excesso, e trazer elas para um cuidado continuado, né? Essa é uma tese personalizada, uma tese que olha para a situação lá do Daniel e quer fazer um plano de cuidado para o Daniel. Para essa estratégia dar certo, a gente precisa de dados, né, Daniel? A gente precisa entender como é que está essa população. Os dados que a gente tem em saúde não são muito bons no Brasil. Os nossos dados não são muito estruturados. Os melhores dados que a gente tem em saúde no Brasil, na saúde suplementar, os dados de sinistro, né? Os dados que as empresas apresentam para as operadoras para cobrança, né? E os prestadores. E aí, por isso, é um dado muito relevante, né? É o dado que a gente é pago por fim. Então, aqui no Brasil se estruturou dessa forma, então os dados de sinistro são bons dados, e os dados de exames. Os dados de exames ainda são melhores, que conseguem entender a situação da pessoa. A gente está pegando esses dados, essas duas grandes camadas de dados, associando a dados clínicos e dados de saúde ocupacional. Por muito tempo, a saúde ocupacional era uma ferramenta muito reativa à lei, né? Ela só prestava ali a ASO, né? O atestado de saúde ocupacional, e está pronto, está aqui,
Hoje a gente está qualificando esse momento da saúde ocupacional, trazendo isso também como um dado. Essa cama desses 4 grandes bases de dados, que é dados de sinistro, dados de exame, dados clínicos e dados ocupacionais, ela faz uma leitura da situação da saúde populacional dessa empresa. Através disso, a gente foca nos principais grupos que eu preciso trabalhar. Seja aquele cara que nunca pisou, um médico, esse tem muito risco, né? Seja naquele que está pisando todo dia, está indo no pronto-socorro, está fazendo absenteísmo. A gente está chegando agora ao nível de medir presenteísmo, né? Que é a pessoa que vai trabalhar e não rende devido a alguma enfermidade, alguma situação que não bota ela com uma eficiência completa. E a gente acha, inclusive, onde a gente atua, que labor é terapêutico, né? A gente acha que trabalhar é uma maneira, não é só uma maneira paulistana de ver a população, mas a gente realmente crê que a pessoa, hoje, no nosso modelo social, se a pessoa não está conseguindo desempenhar, ou está se afastando, ela precisa ser ainda mais bem cuidada, e não só por saúde ocupacional, mas também por uma saúde assistencial. Ótimo. Até vou já começar, e pessoal, fique à vontade, quem está aí nos assistindo, de botar suas perguntas aqui no chat. A Fabiana até trouxe uma pergunta bem interessante que está conectada a essa pergunta anterior, que ela fala sobre doenças crônicas não transmissíveis, mas principalmente como a saúde digital pode auxiliar na coordenação do cuidado dessas linhas. É interessante porque o IEPS, né, até fez uma pesquisa falando dos principais problemas sobre jornadas ou linhas de cuidado para isso. E aí ela trouxe o gargalo de acesso, 2, falta de profissionais e treinamento, 3, linhas de cuidados são operadas em total ou parcial segregação, 4, a maioria dos usuários não estão sendo acompanhados, quem está nesse processo, e elas não estão cadastradas, as doenças não estão cadastradas, esse é outro problema. E o 6, a lentidão no processo de informação. Informatização na atenção primária, né? Então, esses são os desafios. Eu queria saber de você a solução. O que a saúde digital está trazendo para a solução para esses desafios? Eu acho que a gente vai transcender cada vez mais a nossa visão de entrega. Assim. A gente, como médico, a gente teve aquela postura um pouco arrogante de achar que o serviço médico apenas traria saúde. A gente olha para os determinantes de saúde, realmente um bom serviço médico tradicional, que é consultórios e hospitais, ele só determina a saúde em 11%. Quando eu olho para Blue Zone é aquelas zonas onde é que as pessoas chegam a 90, 100 anos, né, Daniel, de vida. Os caras tem lá no Japão, tem na Itália, aquele ar puro, né, sem a fumaça, aquela vida. Quando eu olho para essas pessoas, essas áreas onde as pessoas são longevas e saudáveis, tem menos de 3% de internação ao ano, que no Brasil é 13% de internação ao ano, lá é menos de 3%. Quando olho para isso aí, tem vários determinantes de saúde. A atenção primária, aliás, a saúde, como é entregue no modo reativo, ela só determina em 11%. Aí são outros fatores que determinam saúde para essas pessoas, como condições e hábitos de vida, né? Como fatores genéticos, que é difícil de mudar, mas a gente pode aprender a lidar com eles e trabalhar eles. Então, eu acho que a gente vai entrar muito numa fase genética, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, talvez, quando falar de próximos passos, mas, enfim, e o nosso setor de saúde não está preparado para mudar condições e hábitos de vida da população. Ele não sabe lidar com isso. Ou se sabe, não consegue chegar nas pessoas para ter uma relação contínua, para conseguir mudar isso. Então, acho que cada vez mais a gente vai transcender aquela nossa forma reativa de atuar, aquela nossa forma passiva, né? De
venha a mim os pacientes e eu vou remédio, porque isso ele realmente vai continuar importante, mas ele não vai conseguir dar o passo que a gente precisa, que é deixar uma sociedade mais saudável. E legal você trago essa questão das zonas azuis, porque a Nilo é inspirada nisso, né? A Nilo é inspirada em longevidade. Até o nome vem por conta disso. Só um spoiler aqui, né? Nosso CNPJ é Blue Corp. Então, mas o nome fantasia é Nilo, saúde, a gente mirou ali, realmente o rio mais longo e remete às zonas azuis. A gente nasce com a visão de longevidade. E uma das coisas que a gente tem discutido muito no mercado é como o engajamento é a nova moeda dessa transformação digital da saúde que a gente está precisando. O paciente engajado tem um poder transformador aqui, né? E toda a saúde digital passa por esse engajamento. Então, tem duas perguntas aqui para você, André, que na verdade veio até do nosso chat, a Fabiana Costa. Ela trouxe essa questão de como engajar o paciente na mudança de estilo de vida através de equipamentos digitais, atendimento à distância, entre outros. E a Daniela Gonçalves, ela também trouxe isso para a pesquisa da população idosa. Então, a gente tem uma experiência muito boa também com população idosa de engajamento, mas eu queria trazer essas duas perguntas. O primeiro, né, como engajar o paciente nessa mudança de estilo de vida através de soluções digitais. E o segundo, a pergunta já emendando com a Daniela, que é a adesão de pacientes idosos. Nossa. Bom, eu acho que a primeira experiência que a gente teve no mundo de engajamento por algum canal foi na Inglaterra, assim, que, pelo menos que eu li sobre isso, foi na Inglaterra. As mulheres lá não faziam Papa Nicolau na década de 80 e o NHS resolveu telefonar para as pessoas, Daniel. E isso saiu sei lá, eu não lembro bem os números, mas em torno de 1 a 2% de mulheres que faziam o exame do Papa Nicolau, e foi a 70%. Quer dizer, passou longe até da meta deles. Eles disseram, pronto, descobrimos a eureka, né? Descobrimos o tesouro. Como fazer? Vamos ligar para todo mundo e mandar eles fazer o que tem que fazer, e assim a gente resolve o problema. Pena que isso funcionou por muito pouco tempo. Isso escalou, né? O NHS passou a comprar serviço telecom, eles se instalaram na Índia, até aparece num filme, aquele Quero Ser um Milionário, dos empregos que ele tinha era dentro de um telemarketing de saúde, um telesaúde lá, que era para engajar. E quando as pessoas descobriam que isso não estava na Inglaterra, elas ficavam muito bravas, enfim. Mas, enfim, o telefone escalou na década de 90, mas morreu em 2000. Para nós, aqui durou um pouco mais. Foi até 2010. O telefone foi uma ferramenta para chegar nas pessoas. Depois passou por e-mail, por aplicativo. Aplicativo, todo mundo achou que ia ser também um canal bom de comunicação. E hoje está no WhatsApp, né, Daniel? Hoje está esperando o WhatsApp. Tem algumas restrições, tem alguns lugares que precisa se adaptar. A gente está aprendendo aí a usar o WhatsApp de maneira efetiva, né? Tentando entender uma linguagem por perfil, por momento. Para responder ainda um pouco mais profundamente essa questão, eu gostaria que projetassem aquela tela que eu trouxe, se é possível. Eu acho que eu consigo aprofundar um pouquinho. Obrigado. Acho que está começando. Então, a próxima. Essa é a nossa tese, né? Que existe espaço para cuidado aqui, Daniel. Tanto para aquela pessoa de baixo risco que hoje está sendo abusada, um overtreatment diagnosis, quanto daquela pessoa que tem alto risco, que precisa de uma mamografia e não faz, que precisa cuidar da diabetes e não cuida, que precisa mudar o estilo de vida e não faz. Aí é o care gap. Nessa pessoa aqui, eu preciso estimular academia, exercício, eu preciso estimular mudança de estilo de vida, e naquela eu preciso estimular mais e intensificar o cuidado, seja com enfermeira, com médico da atenção primária, com especialista,
ou mesmo até cirurgia, enfim. Para isso, aí a pergunta disse ali as duas situações. As duas perguntas se comentam. O primeiro desafio está em cima, e aí é o canal de comunicação. Qual que é o canal de comunicação que eu preciso utilizar? Daqui a pouco a gente tem que chegar no TikTok, daqui a pouco a gente vai ter que entender como é que fala com essas novas gerações através do Instagram, né? Tomara que sejam mais bem regulados esses canais, que a gente consiga usar desses canais para uma comunicação eficiente. Hoje é o WhatsApp, como a gente conversou, é o canal mais efetivo, já foi o telefone. E também qual que é o perfil dessas pessoas. Tem o desafio de falar com idoso? Tem, né? E aí eu posso citar um dos nossos exemplos de resolver esse desafio é o que a gente chama de cabine. Cabine é um modelo que a gente coloca uma concierge, geralmente uma técnica de enfermagem, dentro de empresas, ou a gente está testando também dentro de favelas. Tem dois exemplos. Um exemplo aqui em favela, com uma ONG, que é a Gerando Falcões, chama-se Favela dos Sonhos, um nome bonito, que antes era Favela Boca do Sapo, agora é Favela dos Sonhos, onde a gente implantou lá uma cabine com uma técnica de enfermagem, justamente para auxiliar esse letramento, né, esse letramento digital, para que as pessoas aprendam a conversar com o médico através do meio digital. Muitas vezes elas precisam ir até a cabine e daqui a pouco elas estão fazendo isso das suas próprias casas, através de suas ferramentas tecnológicas acessíveis. Então, seja dentro dessas favelas que a gente está testando aqui, e lá em Maceió, onde aconteceu aquele problema com a Braskem, né? Isso badalou bastante, agora a mídia está interessada mais encadeirada, né? Mas, enfim, onde ocorreu aquele problema, a gente também instalou cabines para acompanhar essas pessoas. Ou seja, numa empresa, como uma empresa de autogestão que a gente tem no Paraná, que a gente cuida, onde a idade média das pessoas são mais altas, e aí também não tem essa habilidade tecnológica que a criançada tem. Então, a gente implantou uma cabine, aí tem uma concierge para ajudar nisso, tá? São exemplos de como resolver ou como ajudar nesse letramento digital, que vai ser importante para vários assuntos. Então, aí, eu estou entrando na segunda linha, que é o perfil. Qual que é o momento adequado de eu chamar essa pessoa? Se eu telefonar para o Daniel no meio da tarde, ele não vai nem me ligar, nem me atender, não vai nem dar bola. Talvez até se eu mandar mensagem, no momento ele vai passar pela mensagem. Agora, se o Daniel tiver com dor de garganta, tiver com tontura, tiver no momento adequado, tiver sentindo uma necessidade de cuidado médico, então a gente tem horas que a gente intensifica, a gente está aprendendo quais são os melhores momentos para a gente realmente adquirir essa pessoa, captar essa pessoa. Também estamos entendendo as gerações, né? Cada geração tem uma maneira de conversar. Não são scripts únicos, né, Daniel? O Nilo tem ajudado a gente a entender que chamar uma pessoa de 15 anos para eu cuidar dela, para falar sobre relacionamento sexual, falar sobre formas de evitar a gravidez, ou mesmo opções de parto, é bem diferente de eu chamar uma pessoa de 30 e é bem diferente de chamar uma pessoa de 50. São gerações que adquiriram linguajares completamente diferentes. Então, quando a gente vai fazer esses scripts via WhatsApp, eles são completamente diferentes. Bom, então essas duas questões que você levantou, como é que a gente está fazendo para idoso? Então, para mim, para idoso, hoje ainda necessita um concierge presencial para ensinar esse letramento, né? Ele ajuda nisso. Embora a gente teve algumas surpresas, que quando a gente começou a engajar as pessoas, idosos e gestantes foram os principais que mais engajaram. É difícil esse início, talvez, essa primeira abordagem, mas são as pessoas que têm um tempo e que estão em uma situação de vulnerabilidade aptas, engajadas via digital, né? Talvez quebrar inicialmente essa barreira, né?
Nessa empresa que a gente implantou, Daniel, os caras disseram, não, mas o meu médico vai estar lá em São Paulo. Eu disse, olha, pode estar em São Paulo, pode estar na Amazônia, eu tenho médicos que estão no litoral, tenho médicos que estão fora do país, né? Tenho médicos espalhados hoje pelo mundo, Daniel, e estão cuidando da turma lá do Paraná, né? Hoje a saúde digital permite. O que importa ali são relações de confiança e relacionamentos que vão se criando, e como a gente falou no começo, o meio digital permitiu isso. Isso é interessante, André, porque a Nilo nasceu como oferta de serviço, né? Como saúde digital, como você está ofertando aqui, a gente também nasceu com essa vocação. E a gente tinha a pretensão de atender só a longevidade. Então, tem duas historinhas interessantes que acho que vai ajudar um pouquinho a corroborar aqui, que é a primeira, a gente fez uma série de entrevistas naquela época, né, uns 5 anos atrás, com idosos e tudo mais, perguntando, a gente estava na ideia de fazer um app com as telas, com os botões grandões, assim, com uma coisa mais facilitada, e a grande maioria falou assim, não, a gente quer isso no WhatsApp, eu já estou lá, já falo com minha filha, eu já estou no grupo, eu quero lá. Então, não é simplesmente botar uma comunicação, é criar uma experiência digital no WhatsApp. O WhatsApp, quando a gente usa no pessoal, é uma conversa que você tem com o amigo. Entregar uma experiência digital no WhatsApp é totalmente diferente. E aí vem um segundo ponto, que uma das coisas que a gente mais tem usado o IA aqui na Nilo é em conteúdo de mensagem. É, tipo, aprendendo resposta. Então, eu olho campanhas, eu olho a performance dessas campanhas e tu vou entendendo como é que a população reage sobre essa ótica. E você bem trouxe. Eu me comunicar com uma pessoa de 15 anos é bem diferente de 30, que é bem diferente de 60. E são conteúdos bem, bem distintos e eu tenho que promover. Então, isso eu acho que é algo que a gente vai cada vez mais aprender a se comunicar. E outro ponto que você trouxe também é o momento certo, né? É o momento certo que eu preciso interagir com a pessoa, isso é super relevante. E aí, dando sequência aqui nas nossas perguntas, eu queria trazer um pouco o time, tá? Uma visão de time. Então, como esse trabalho colaborativo, né? Porque antigamente você tinha ali uma pessoa ligando, uma baia, isso era tão colaborativo, e hoje você tem equipes trabalhando de uma forma totalmente conectada. Não que não tinha equipe naquela época, mas sim, era difícil você ter isso numa visão única, e hoje você tem uma visão única de negócio, né? De times operacionalizando. E aí, como é que você vê a tecnologia ajudando esses resultados de integração de times e potencializando a equipe em termos de saúde digital? Daniel, não, pô. Mesmo quando a gente estava presencialmente num consultório, a gente já usava a ferramenta digital para poder integrar o time, porque a secretária estava num canto, a enfermeira estava no outro, né? Isso foi cada vez se intensificando mais, que hoje as ferramentas digitais fazem parecer você ainda mais conectado em time do que se tivesse presencialmente. Talvez se você estivesse do lado da pessoa, era muito mais efetivo mandar uma mensagem para estruturar essa comunicação do que falar com ela, né? Então, os meios digitais têm unido os times de uma maneira um laço muito mais fortes do que antes a gente tinha. Né? Eu sou da época raiz, que a atenção primária se fazia dentro de unidade de saúde, né? De forma presencial e puramente presencial. Lá a gente já criava meios de se comunicar, mesmo que fosse e-mail, para poder estruturar uma comunicação e uma resolução por cases, por casos, por estruturas. E aí, sim, é muito mais importante a maneira que você oferece, quem você bota no time, como faz essa jornada, do que, enfim, estar presente. Então, o digital permitiu isso, permitiu a gente compor times de maneiras diversas, com função gatekeeper ou não, né? A função gatekeeper é aquela, olha, cada vez que eu vou usar um serviço, eu sempre dou... A minha primeiro atendimento vai ser sempre uma enfermeira, um médico generalista, para daí sim, se o meu caso for complexo, eu passar
para um especialista, né? Essa função gatekeeper também permitida hoje pelo meio digital de uma maneira bem coerente, né? Não é cerceando, é só organizando o sistema para que ele fique efetivo. Também o meio digital permitiu. Daniel, se você me permite, eu já vou unir aqui com uma pergunta super interessante que a Fabiane Costa... não, perdão, foi a Poliana Soares fez para nós. Fabiane pergunta para nós sobre a saúde mental. Exatamente. Sobre os seus programas de saúde mental, e eu sei que você tem um certo carinho por isso aí. Essa já estava aqui, né? Era a minha segunda pergunta para você aqui na sequência. Saúde mental, ela acho que é o problema desse novo século aí, né? A gente está discutindo e o quanto isso está sendo relevante e discutido ultimamente. E sei que você tem feito um trabalho muito, muito bem exemplar aí de condução e desenvolvimento de linhas em saúde mental. Queria que você falasse um pouquinho. Quero sim. Eu pedi para unir aqui, eu me antecipei justamente por causa da situação do time. Quando você fala em time, saúde mental passa a ser importante. Muita gente está estruturando a oferta de cuidados em saúde mental como se a psicologia fosse resolver tudo. E é ótimo, porque a gente também tem que ter acesso a psicólogos, mas a saúde mental ofende não só essa questão psicológica, mas toda a pessoa. Então, hoje, se a gente tem um mau controle da hipertensão, procura por saúde mental. Se a gente tiver um mau controle da diabetes, dá uma olhada como é que está essa situação. Quer dizer, ela não ofende, o visível talvez seja a procura pelo psicológico, mas muita gente não procura e está alterando outras questões da vida, porque a vida é uma só, a gente fragmentou por questão de ciência, né? A gente é um ser único integrado. Então, se a gente voltar de novo à apresentação, tem um segundo slide que eu queria mostrar, que são sobre as bases ali de como é que a gente capta as pessoas. Passando esse slide. Aqui, eu vou falar qual que é a nossa tese e aonde que a saúde mental nos desafia. A nossa tese é esse. A gente olha através de exames laboratoriais, através do sinistro, através de dados populacionais, através da saúde ocupacional, a gente cria aí esse data lake, né? E aí tem muita gente sendo afogada ali no data lake, cria o data lake e não sabe como fazer as perguntas corretas, como, né? Cria tanta regra que eu acho que acaba não focando no que precisa. Então, a gente cria em cima disso regras e também inteligência artificial. A gente tem usado inteligência artificial muito para estruturar os dados, né? Quais são as pessoas que eu preciso buscar por lesão de coluna. E aí faz uma estratificação de risco. E aqui que a Nilo tem entrado, Daniel. Disso aqui, como é que ela transforma numa plataforma de relacionamento que seja coerente, uma régua de relacionamento que seja coerente, para que eu faça uma pré-captação dessa pessoa, né? Uma pré-consulta, uma pré-avaliação, que eu consiga dados para isso, para que eu estimule essa consulta e também no pós-consulta. E aqui no Grupo Fleury ainda tem muita possibilidade de tornar isso digital, mesclando com o presencial. Isso tem sido também muito útil para nós. O que da nossa experiência tem que se tornar presencial? E como que isso se conversa para a experiência continuar fluida? Eu não chego no meio presencial e tenho que repetir tudo de novo, né? A gente tem experiências desse digital que mistura físico com presencial muito boas. Em outras áreas, não medicina. Muito, muito boas. Na saúde, ainda a gente está aprendendo a fazer, de fato. Muito se repete. Eu faço uma experiência digital, quando eu chego no meu meio presencial, às vezes eu tenho que repetir, eu tenho que... Né? Então, aqui a gente está aprendendo muito, inclusive com a Nilo, a costurar esse
o que é físico, o que é de plataforma de relacionamento com o que é presencial. Isso é muito envolve muito questão de dados, questão de integração de sistemas. Nem todo mundo vai usar o mesmo sistema, a gente tem que aprender a integrar, e aí vem uma discussão legal de interoperabilidade, da HL7, Fire, enfim, de meios que isso que aconteceu no físico se transforme numa experiência lisa, contínua, agradável no presencial. Seja na atenção primária física, seja naquela enfermeira que está lá dentro da empresa, seja num serviço que a gente tem oftalmologia, Moacir Cunha, seja num serviço de atenção à ortopedia, que é o Vita, enfim, várias experiências que une hoje a nossa coordenação, ou até centros de infusões que a gente tem, que usa essa coordenação digital de cuidado através da PS, e aí quando a pessoa vai no físico, ela sinta isso presencial. Por que eu falei tudo isso? Porque tudo isso é uma tese que a gente tem elaborado já há mais de 4 anos, e não é uma tese, é uma maneira de resolver problemas, é um formato de achar as pessoas em risco e de colocar o cuidado para elas, que é contínuo e retroalimentado. Porém, para a saúde mental, isso não funcionou. Como é que eu acho as pessoas em risco em laboratório? Não tem um exame que meça a depressão ali, né? Não vai ter um número no exame, não vai ter na utilização. Tem tentado olhar através do sinistro que aquela pessoa tenha mais ou menos problemas, mas ela não é tão fácil de achar através do sinistro. Ela esconde muito. Também não vai ter em dados de saúde de prontuária. Ela se esconde. E nem na saúde ocupacional. Às vezes, pelo absenteísmo, sim, pode ser um bom canal de eu achar as pessoas em risco, mas ela se esconde. Então, a gente usou de questionários, que para nós é uma parte da saúde dos clínicos, mas uma parte através de questionários. Acho que, e questionários lançados pela Nilo, através do WhatsApp, um meio seguro, um meio adequado, e que já era uma comunicação estabelecida com o seu grupo. Então, é diferente eu receber um questionário do meio do nada, onde quer saber sobre o estado da minha saúde, de um questionário que veio de um grupo que eu já conheço. Então, algumas ferramentas tecnológicas mandam por e-mail, prometem isso, elas vão lá e fragmentam a saúde ocupacional. Eu vou cuidar da saúde ocupacional da tua empresa. Vou mandar um e-mail, todo mundo não responde. As pessoas têm que adquirir uma confiança muito grande para responder um questionário, ainda mais sobre saúde mental. Pode perguntar ali sobre o uso de droga, enfim, né? Então, eu falei todo esse trajeto para dizer que para achar as pessoas em risco de saúde ocupacional, a gente usou de uma ferramenta que já estava numa empresa estabelecida, e isso hoje está em todas as nossas empresas, mas numa delas surgiu através de uma crise. Houveram 2 suicídios, as pessoas ficaram muito ansiosas até para trabalhar, foi um clima complicado, e a gente precisava fazer alguma ação. Então, a ação foi esse questionário, as pessoas participaram, muita gente que até tinha passado com a gente, não tinham aberto em consultas, que estavam lá com sintomas de depressão grave, e o questionário conseguiu localizar isso. Teve mais de 70% de respostas. Na primeira semana foi 60%, aí teve o residual que seguiu, com uma descoberta que mais que 30% da população tinha problema de depressão grave, moderadamente grave, ou moderada. Então, tinha esses 3 graus, somavam mais de 30% de depressão nessa empresa, muito maior do que literatura. E a gente só conseguiu descobrir isso através de questionários desenhados, e aí são validados e tal, mas através de um canal de comunicação que tinha confiança dessa empresa, que tinha sido estabelecido já previamente. Então, é o resgate de uma confiança através de uma ferramenta tecnológica. A partir daí, a gente chamou essas pessoas para consulta, a gente estratificou, até era muita gente, foram mais de 4.000 pessoas que precisavam ser chamadas,
e a gente foi escalonando pela gravidade e começamos a consultar. Isso fez um divisor de águas nessa empresa, antes e depois dessa ação. As pessoas começaram a sentir aquele ambulatório que realmente estava interessado em cuidar do que eles mais precisavam naquele momento, que era a saúde mental. Ela reagiu a um problema que elas tiveram, então isso motivou eles a entender aquele ambulatório, né? Era um ambulatório mesclado, virtual, presencial, mas eles aprenderam a olhar aquele ambulatório como um ambulatório de ainda maior confiança. Se eu não me engano, eu tenho muito carinho para a gente ganhou, acho que o prêmio com esse projeto, né, de inovação com vocês aí foi bem legal. E é um trabalho que eu acho que a gente precisa dar esse acolhimento. E bem que você falou, a gente fez uma série de entrevistas aqui e era uma das dificuldades é a internação, né? A internação hospitalar, muitas vezes a pessoa não entra com esse CID. Ela veio por outro CID que aconteceu, porque ela derivada do problema da saúde mental dela, ela tem essa internação, mas é registrado a gente vai olhar a base, é um CID que não tem nada a ver com saúde mental, e esse era um problema quando a gente olhava a jornada digital como um todo, né? E acho que você foi brilhante na sua explicação de falar a questão do canal de confiança ser oportuno e conseguir mudar um paradigma aqui. A gente está, assim, chegando quase aqui no final do nosso bate-papo. Eu te confesso que o Cassias, a gente ficaria aqui horas e horas conversando, porque é uma das pessoas que eu realmente gosto e invejo. Acho que é uma pessoa que, quem tem a oportunidade de conversar com ele sobre saúde digital, sobre o processo de toda essa gestão de saúde populacional, acho que vale a pena. Acho que a Cassias vai estar lá no RIS também, a gente está já fazendo uma ponte para amanhã, a gente vai estar lá também, que sintam-se todos convidados. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas aqui, porque essa série ela também visa o pioneirismo, né? E acho que aqui a gente está falando de um pioneirismo de inovação que você trouxe. E eu queria só trazer, na sequência final aqui de nossas perguntas, o que mudou, né? Um pouquinho no seu dia a dia, o que você sentiu como gestor depois que você conseguiu colocar, né, a Nilo, essa plataforma com vocês, o que isso mudou no seu dia a dia, principalmente de captação e engajamento de pacientes. E o que você, se eu fosse aqui, né, um gestor que estaria aqui dentro, uma das pessoas que estão aqui, estão com certeza olhando você para fazer uma análise, um benchmark, conversar e tudo mais, qual seria a recomendação para você, por onde começar, o que fazer? Queria que trazesse um pouquinho da sua experiência. Daniel, só para o meu programa, essa já é a última pergunta, então. Pode ficar à vontade, se a gente estourar, tem mais uma aqui, mas é mais essa principal aqui. Não, beleza. Não, tá. Vou tentar ser mais conciso, porque são perguntas muito interessantes, né? Para nós, assim, a implantação da Nilo foi fundamental para usar a ferramenta WhatsApp, mas num nível de ferramenta de coordenação de cuidado, né? É diferente você usar um canal de comunicação individualizado, um copia e cola, uma maneira bem amadora, e você botar isso como uma ferramenta de engajamento, entender um funil de captação, entender uma régua de relacionamento que tenta uma, tenta duas, opa, agora é a hora de ligar, ou agora é a hora de até falar com um familiar, porque essa pessoa está em gravidade, entender risco, né? Sair de uma situação reativa para uma situação proativa, uma situação que eu preciso que as pessoas me busquem para uma situação que eu posso buscar as pessoas e de maneira eficiente, e num clique atingir 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, né? Aquele primeiro engajamento nosso foi voltado a 44.000 pessoas. Então, olha a força de uma ferramenta dessa, né? Olha a avalanche que ela pode fazer dentro de uma cidade, dentro de um, né? E ainda uma comunicação expressiva numa dor que a pessoa sinta, um horário que a pessoa sinta. Então, a implantação disso foi também para nós um divisor de águas. Se eu não tiver
uma plataforma de relacionamento, eu vou fazer isso sempre de forma individualizada e nunca populacional. Se não tiver uma análise desse relacionamento, eu vou fazer isso sempre de uma forma amadora e nunca um produto. Eu não vou entender quem reage, quem não reage, idade, sexo, situação. Eu nunca vou estar baseado em dados para produtizar isso, para saber aonde que eu invisto, quais as melhores campanhas, qual é o melhor momento, aquilo que a gente falou. Então, a Nilo, para nós, respondeu aqueles desafios iniciais. Qual o perfil, qual o script, qual o momento, qual o horário. Né? Ela deixou isso para nós muito mais palpável. Tá? Para a gente até entender quais são os nossos próximos passos. Ela cria essa situação. Daniel, eu sou de uma época que os prontuários eletrônicos começaram a ser implantados no Brasil. Prontuário eletrônico. E a gente achava que um prontuário eletrônico ia responder a tudo. Ele ia ser o BI, ele ia ser uma maneira de engajar o paciente, ele ia ser tudo. Graças a Deus a gente aprendeu que não. Prontuário eletrônico é prontuário eletrônico, plataforma de engajamento é plataforma de engajamento, BI é BI. Né? Claro que todas as ferramentas têm um pouquinho de tudo isso, mas eu não vou esperar de uma ferramenta que responda a todos os problemas tecnológicos. Elas vão ter que compor sempre situações maiores. Tem lugar que eu não vou poder trocar o prontuário eletrônico, mas eu vou poder plugar uma plataforma de coordenação de cuidado. Tem lugar que eu vou poder mexer com o prontuário também. Então, a Nilo também respondeu para nós nesse sentido. Ela plugou uma peça que faltava para nós, que era a coordenação do cuidado. Se eu puder ainda falar mais um minutinho. Sim. Dá para ser, Daniel? Sem dúvida. Principalmente para a visão de futuro aqui, que eu acho que agora que a gente resolveu esses problemas, para onde que a gente está indo? Obrigado. Não resolvemos. Temos bons canais, boas maneiras de resolver, boas luzes no fim dos túneis, né? 2 semanas atrás, teve uma palestra com o Rushika aqui no Brasil. O Rushika foi um médico de família, nascido em Sri Lanka, morou nos Estados Unidos, fez Harvard, e por 20 anos foi pilotando. Não foi fácil, 20 anos é uma trajetória. Ele foi pilotando modelos de atenção primária nos Estados Unidos. Foi alavancado pelo Obamacare, por uma virada importante, investimento governamental em planos de saúde que tinham atenção primária como entrada, então isso motivou. E uma das coisas que ele trouxe é isso de transcender somente ao cuidado. Então, ele mostrou lá que, por exemplo, a atenção primária dele tem uma espécie de concierge, que quando o idoso vai no supermercado, esse concierge vai junto, para ler o rótulo, para entender se aquele alimento tem proteína, entendeu? Para ajudar essa pessoa na hora das compras. Isso é uma coisa interessante. Esse concierge no Brasil foi tentado fazer no SUS, que é agente comunitário, mas ele não performou como pelo menos como minha geração gostaria. Eu acho, tanto para o SUS quanto para a saúde suplementar, grande parte dessa conciergeria pode ser digital. Por que não eu estar dentro de um supermercado, bater a foto e alguém do lado de cá ajudar eu a interpretar aquele rótulo? Ia tornar mais leve, mais suave e mais escalável. Então, uma grande parte dessa conciergeria para transcender aqueles momentos de dor, para ajudar a pessoa mesmo uma mudança de estilo de vida, que envolve outras que não só médico, né? Pode ser feito de forma digital, ou até por inteligência artificial, quiçá. Mas essa plataforma aí pode levar para isso. Então, para mim, os próximos passos é isso. É a gente sair do meio tradicional, da caixinha, a gente pensar em outros momentos
definidores de nossa saúde e chegar nesses momentos, ou presencial, mas isso também tem seu custo, ou digital, através disso. Pensando nisso, a gente fez uma integração com a Apple Health. Então, hoje, a gente, que eu saiba, é a única atenção primária do Brasil integrado com a Apple Health, Daniel. Hoje eu atendo você, se você tiver Apple, eu sei quantos passos você deu na última semana. E a gente pode compromissar que você dê mais passos. E na próxima consulta, a gente confere, né? E daqui a pouco eu chego no choque elétrico. Se o Daniel não der, eu dou, né? Enfim, brincadeira à parte, mas é uma maneira... Vou tomar muito choque. Oi? Vou tomar muito choque, então. Olha aí, ó. A gente tem que fazer o exercício, né, Daniel? Tudo bem. Então, hoje a gente está olhando para passos, para exercício físico, para lugares, ambientes de exercício que a pessoa possa praticar. E isso, a pessoa, claro que ela libera de maneira proativa, toda a LGPD compliance, mas o médico e a equipe de saúde, o enfermeiro, pode olhar para os dados da Apple Health, sejam pelo celular, sejam pelo Watch... Pelo Apple Watch, isso. E olha para frequência cardíaca, olha para sono, olha para outros dados que também são muito interessantes. Então, esses dados vão compor cada vez mais a nossa chance de cuidar das pessoas e de mudar o estilo de vida. Que é para aí que a gente tem que ir, né? Claro que a gente tem que continuar a nossa excelência em cuidado, na medicação, usar cada vez mais de medicina baseada em evidência. Não pode ficar esquecido a boa prática médica. Eu tô falando aqui de se isso está bem resolvido, quais são os próximos passos que a gente dá. Né? E isso está, né? Cada vez mais a gente tem conseguido bons médicos da atenção primária, especialistas que já entendem sobre eficiência, sobre cuidado, até farmacoeconomia, quer dizer, eu não preciso dar logo o antibiótico mais caro, posso começar escalonado, eu não preciso fazer cesárea em todas as mulheres, eu posso fazer parto normal existe, né? Então, cada vez mais a gente está buscando também esses médicos que entendem de sistema de saúde, que entendem de cuidado personalizado, mas que ele faz parte de uma população. Então, eu tenho um recurso, e esse recurso é sempre finito, nunca nenhum recurso é infinito. Então, um sistema de saúde ele precisa ser inteligente como sistema, não só como ação pontual. Brilhante, André. Cara, queria te agradecer. Amanhã a gente continua nosso papo aqui. E, pessoal, queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui. Como eu falei, pode mandar suas perguntas aqui. Aquelas que não foram respondidas, eu vou já encaminhar para o André, para ele já responder para vocês, com todos os dados certinho. E nos encontramos em breve. Gostaria que, tá? Excepcionalmente para Fabiane Costa, para o Everton, para a Daniela, eu vou fazer questão de responder essas perguntas todas para a Poliana, tá? Eu vou fazer questão de enviar a resposta para essas pessoas de alguma maneira aí, a gente encaminha. Perfeito. Obrigado, André. Obrigado. Um grande abraço para você. Beijão. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.